Olá pessoal, tudo bem? O livro que eu escolhi hoje para a gente bater um papo aqui na literatura do baú foi esse aqui, 1984, de George Orwell. George Orwell, na verdade, é o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Esse autor, ele nasceu na Índia, antiga colônia inglesa, mas morou a vida toda na Inglaterra, estudou, se tornou uma grande personalidade do século XX em relação com sua literatura, principalmente pela crítica que ele faz sobre o domínio do Estado em relação ao cidadão, sobre o Estado querer impor a sua maneira de viver, o seu ponto de vista do que é certo ou errado em relação ao cidadão. Ele criticou principalmente o comunismo e o próprio regime stalinista na antiga União Soviética. Esse livro aqui em si, 1984, ele fala da história de Winston Smith. Winston Smith, ele vivia num país fictício, que suponhamos ser a Inglaterra, que um país fictício no longínquo 1984. Ele foi escrito em 1948, então para ele era um futuro ainda bem distante. E nesse futuro distante, 1984, ele criou um país onde o Estado se impunha em relação a o que o cidadão deveria fazer, o que o cidadão deveria pensar, agir, tudo era em função do Estado. Só que o personagem principal, Winston Smith, ele começa a questionar, ele começa a ter uma série de questionamentos. Por que eu tenho que pensar assim? Como foi que aquilo aconteceu? Porque o Estado ele divulgava uma propaganda ferrenha para o seu cidadão. Tinha o Dia do Ódio. O nome do país era Oceânia. E tudo era feito de maneira coletiva, mas de acordo com o que o Estado impunha ao cidadão. Nesse livro é que você vai encontrar a famosa frase que hoje se popularizou em reality show, do Big Brother, o grande irmão. Por quê? Porque o Estado estava de olho em você. Ele observava você. Não essa bobagem de reality show que a gente vê hoje, não. Que isso aí é... Quem gosta, tudo bem. Não vou entrar nesse clichê de crítica, não. Mas o que ele dizia, o que aconteceu é o seguinte, em 1984, o tempo que a história passa. As próprias residências tinham uma câmera. Ela focava você em 360 graus, o que você fazia, e qualquer atitude suspeita, qualquer atitude que fosse de encontro ao que o Estado lhe impunha, ao que o Estado dizia que era o seu bem, que era de acordo que para o bem do coletivo, você era punido de maneira... Você desaparecia, você era uma figura que de uma hora para outra sumia do mapa. Então, Winston passou a questionar isso. Só que ele questionava de maneira, vamos dizer, um pouco oculta, um amigo aqui, outro ali, porque ele não podia se expor também, porque ele corria muitos riscos por isso, se ele o fizesse. Esse livro, o George Orwell, ele diz basicamente o que acontecia muito antigamente em algumas ditaduras e convenhamos, acontece hoje em algumas ditaduras atuais que eu não preciso citar, mas vocês sabem o domínio o que o Estado faz na cabeça de muitos cidadãos por aí, mundo afora. Não vou citar país, mas você que lê, que assiste telejornais, lê jornais, você tem uma ideia de onde eu estou falando. Mas é quase um livro, vamos dizer, um premonitório. Ele já fazia uma premonição do que... Certo, que ele já tinha uma certa ideia do que acontecia na própria União Soviética no período stalinista.
o que aquele povo sofria com aquela ditadura que foi, com aquele país, aquela coisa maravilhosa que foi colocada na propaganda desde a Revolução Russa, com Lenin, depois Stalin assumindo, e que com o passar dos tempos nós descobrimos que o quanto aquele povo sofreu, passou fome, as milhares de pessoas que morreram nas mãos do governo stalinista, de fome, nas guerras. Bem, mas vamos ler um pouquinho aqui, para lhe apresentar um pouco dessa literatura fantástica de George Orwell. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Winston Smith, queixo enfiado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victoria, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano traçado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados. Lembrem bem que, principalmente, a maioria das ditaduras, os grandes, vamos dizer, líderes, entre aspas, eles colocam pôsteres imensos deles por toda a cidade, como para já uma questão de endeusamento. Mas vamos continuar. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, de bigodão preto e feições duramente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Daqui, nesse pequeno trecho, nesse trecho simples, ele mostra o que geralmente acontece nessas ditaduras. É a imagem do seu senhor exposta por todos os lados, mas a falta de infraestrutura, falta de energia, falta de comida, falta de liberdade. Sempre as pessoas vivendo sempre com dificuldade. Mas bem, 1984 é o livro que eu indico hoje para vocês. É realmente um livro maravilhoso de se ler. A literatura instigante, bem agradável. 1984. É o livro é o que eu indico na literatura do baú de hoje. Valeu? Muito obrigado.